Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a região Nordeste e essa vai ser a nossa primeira aula, ok? Bom, essa região então ela é formada por 9 estados, a maior quantidade de unidades federativas dentre todas as regiões brasileiras. E apesar de ter mais estados, a região Nordeste não é a maior em termos de tamanho territorial. Sim, a região Nordeste ela tem uma história rica e peculiar. Foi a primeira região do Brasil a ser colonizada pelos portugueses que chegaram aqui em 1500. Um outro ponto que faz do Nordeste uma região única é o clima. O clima semiárido é bem comum em muitos estados do Nordeste, principalmente devido ali a fatores como a proximidade com aquela linha do Equador, e os solos são pouco profundos e menos férteis. Então, nesse clima, muitos rios chegam a secar completamente e algumas cidades elas passam cerca de 6 meses ou até mais sem uma gota de chuva durante o ano. A história da colonização do Nordeste iniciada ali por volta de 1530 e nessa época a região então ela se tornou o ponto de entrada dos europeus em nosso território. E os portugueses logo perceberam uma grande oportunidade aqui o cultivo da cana-de-açúcar, um produto que era, na verdade, muito valorizado nos mercados europeus. Esse cultivo ele foi bem sucedido, em várias áreas nordestinas e em especial no território que hoje corresponde ao estado de Pernambuco. O sucesso do plantio da cana deve-se a alguns fatores como o clima quente e úmido no litoral nordestino e o seu solo fértil conhecido como massapê, além disso, a certa proximidade com os portos ali europeus, ok? Vejam agora vocês que nessa época, então, o plantio da cana-de-açúcar ele se desenvolvia paralelamente com o surgimento dos latifúndios e o trabalho escravo. Fosse com mão de obra indígena ou mão de obra negra africana, a estrutura social era basicamente formada pelos senhores do engenho e sua família, um dos poucos trabalhadores assalariados e os escravizados. O senhor de engenho era a pessoa que todos deviam respeito, e obediência. Esse modelo de sociedade ele ficou conhecido como patriarcal, em que o chefe da família ditava as regras. Essas regras, elas iam além de suas fazendas e muitas vezes esses senhores governavam cidades e até estados. Então a economia açucareira e seu modelo de sociedade trouxe reflexos até os dias atuais no Nordeste, pois ainda há uma grande concentração de terras e a influência dos grandes fazendeiros na política nordestina é muito forte. A criação de gado ele também contribuiu inicialmente para o desenvolvimento da região, ok? Esses animais, então, eles eram utilizados para transporte, movimentação do engenho e, com o passar do tempo, serviram para colonizar o interior do Nordeste. Atualmente, é comum vermos aí áreas do sertão nordestino praticando a pecuária extensiva, no qual o gado é criado livre e o emprego da tecnologia é muito baixo. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o clima da região. Como a região, então, ela é localizada em uma área de baixa latitude, o seu clima sofre pouca variação nas temperaturas ao longo do ano, tanto durante o dia quanto à noite. Então, na grande variação aí quanto ao volume de chuva durante o ano, sendo aí uma má distribuição dessa região, o que causa secas severas em alguns estados e abundância de chuva em outros. Os climas encontrados no Nordeste são equatorial, tropical semiárido, tropical continental e tropical litorânea. Já o clima tropical semiárido é o que mais predomina no Nordeste, com temperatura acima dos 25 graus Celsius o ano todo, e baixa pluviosidade. Já no verão, há presenças de chuva, influências de massas de ar equatorial, continental e atlântica. A área de ocorrência desse clima é conhecida como sertão, que pode chegar a ficar 8 meses sem chover. O clima tropical continental, ele pode ser localizado aí nas áreas da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí. Com temperaturas elevadas, as chuvas são concentradas no verão.
Mas como que é a questão do relevo nordestino? Bom, para entender essa questão do relevo dessa região, pode ajudar muito a entender também alguns problemas relacionados à seca que ocorre no sertão. É uma região com muitos planaltos, depressões e planícies. Os planaltos e as depressões, elas ocupam em todo o interior. O planalto da Borborema, ele está localizado nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas e funciona ali como uma barreira dos ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico. Devido à altitude, os ventos úmidos do oceano eles precisam elevar-se, esfriando e perdendo umidade. Com isso, ao transpor a barreira planáltica, esses ventos estão secos, o que explica de forma parcial a seca em algumas áreas da região nordestina. Além do planalto de Borborema, podemos aí então encontrar a Chapada Diamantina, localizada nos planaltos e serras leste-sudeste. Essa chapada, então, ela ocupa o centro-sul baiano. As depressões, elas podem ser encontradas ao longo do vale do Rio São Francisco, sendo conhecidas também como depressões sertanejas e tendo aí altitudes de 200 metros a 500 metros. Elas ocorrem em todos os estados nordestinos, né? Exceto no Maranhão e no Piauí. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até mais.